Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Forlando Luiz Araújo, eu sou vice-presidente nacional do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. Essa palestra, cujo tema é a desinfecção química das lentes de contato e o Covid, ela é voltada para o mês de março, que é o mês da conscientização em saúde visual. Então, nas comemorações desse mês, o CBO está proporcionando essa palestra para vocês. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela, primeiro, é da gente trabalhar alguns significados de algumas palavras que geram algum tipo de confusão. Outra situação é oferecer a gente ter uma condição de interpretar melhor os rótulos dos nossos produtos de limpeza para as lentes de contato, porque muitas vezes a gente não sabe muito bem para que tem cada função. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nós não vamos falar sobre questões comerciais, mas a gente vai dar condições com que você pegue qualquer rótulo, qualquer bula de limpadores de lentes de contato e consiga interpretar e passar melhor para o seu paciente as condições que cada um tem e as propriedades que ele funciona e a função de cada uma dessas propriedades. Também a gente vai explicar um pouquinho da fisiopatologia, ou seja, como que funciona o nosso organismo de acordo com a doença, no nosso caso em tela, que é o Covid. O Covid-19, então, está acontecendo muitas perguntas de usuários de lente de contato, como que funciona a lente de contato agora na pandemia. Então a gente vai buscar responder esse tipo de situação. Passamos então agora para alguns conceitos. Então, desinfecção. O que significa desinfecção? Então é um substantivo feminino que tem o ato ou efeito de desinfeccionar, ou seja, sempre o pessoal dos dicionários eles têm essa característica de ficar repetindo, mas aprofundadamente é o que? A destruição dos germes infecciosos, ou seja, asepsia, saneamento. Então toda vez que você começa a matar o germe. Então, mas aí o que é o germe? O germe é um ser vivo minúsculo que pode causar doenças em plantas ou animais, também chamados de micróbios ou micro-organismos. Os germes são tão pequenos que só podem ser vistos ao microscópio. Existem diferentes espécies de germes, como bactérias, fungos, protozoários, vírus e por aí vai. Então, o que acontece? São seres minúsculos e que esses seres minúsculos não podem ser vistos a olho nu, por isso muitas vezes você olha com a lente de contato, aparentemente ela pode estar limpa, sem nenhum tipo de resíduo macroscópico, porém ela pode estar cheia de micro-organismos, prontinho para infectar, que nesse caso em tela também que a gente vive na pandemia, o coronavírus não é visto a olho nu. E os vírus? O que são os vírus? Então, os vírus são ainda a mais pequena entidade biológica a que se pode atribuir um plano de vida, ou seja, ele não é um ser vivo por si próprio, mas ele está contido no plano da vida, porque quando ele se liga a um ser vivo, aí sim, por que ele talvez esteja nesse limiar do plano de vida? Justamente pelo fato que ele por si só não tem metabolismo, ele não tem nenhum tipo de estrutura que possa possibilitar a vida por si só. Ele é um parasita, ele sempre depende de outro ser vivo, de outra célula para poder fazer. Então, são um pouco mais que um material genético que pode preservar-se, sempre iludindo as estratégias defensivas dos hospedeiros que usam para se propagar, ou seja, anatomicamente eles são simplesmente um envelope que contém um material genético chamado RNA e possui uns tipos de ligações que ele serve para poder se conectar com essas outras células, que a gente vai trabalhar mais isso posteriormente. E a bactéria? O que é a bactéria? É um micro-organismo unicelular procarionte de vida livre, parasita, que ocorre sob várias formas, cocos, bacilos, espirilos. Então por aí vai, conforme a gente já tem estudado bastante na nossa 7ª série gloriosa. Então é essencial para o processo de decomposição de matéria orgânica, muitas são patogênicas. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes quando algum bicho algum ser vivo orgânico está em decomposição, muitas vezes a bactéria faz esse processo de decomposição, de putrefação dele para que ele seja reciclado na natureza. E por que ele está falando que muitas são patogênicas? Nem todas são. Por exemplo, a gente vai trabalhar bastante a questão do intestino. O intestino tem um monte de bactérias que nos auxiliam muito. Por quê? Porque muitas das proteínas, muitas das vitaminas que a gente absorve, a gente não tem condição de fazer isso sem a ajuda das bactérias que ficam no nosso intestino. E nós temos também os fungos. Os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos, ou seja, tanto ele pode ser pequenininho quanto ele pode ser grandão.
que unicelulares ou pluricelulares, eucariotas, ou seja, ele tem um núcleo que reveste o seu material genético. E eles são heterótrofos. Aqui o que vai acontecer? Qual que é a diferença entre heterótrofos e autótrofos? Que os seres autótrofos, eles mesmos produzem os seus próprios alimentos. No caso dele, não. Ele depende de fazer o quê? De fazer a heterotrofia, que é absorver nutrientes de outros locais, não dele mesmo. E a proteína? O que é a proteína? Agora a gente sai um pouquinho dos micro-organismos e nós vamos trabalhar algumas situações que estão presentes na lágrima. Então, na lágrima nós temos a proteína, porque todo ser vivo, basicamente, todos os mamíferos são constituídos também de proteína. Então, o que é uma proteína? É uma classe de compostos orgânicos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, que constitui a principal componente dos organismos vivos. Então, o que acontece? Todo organismo vivo ele precisa de proteína, porque é a constituição dos nossos átomos de carbono. E o lipídio? O lipídio é a nossa famosa gordurinha, né? Que a gente muitas vezes tem depósito de lipídios e de proteínas em lente de contato. Então, o que acontece? Qualquer substância de origem biológica, apolares e insolúveis em água. Então, geralmente, água e óleo não se misturam. Tais como óleos, gorduras, terpenos, esteroides. Muitas das quais, quando hidrolisadas, fornecem ácidos graxos. Lipídio ou carbono. Então o que vai acontecer? Ela vai ter que passar por um processo de decomposição para que a gente possa fazer, e nós vamos estudar quais são os componentes químicos que removem esses lipídios das nossas lentes de contato. Então, o método de controle dos micro-organismos, nós temos quem? Essa é outra situação que gera muitas dúvidas. Então, a esterilização, ela é a destruição total de todas as células e estruturas de resistências com os micro-organismos. Então, que a esterilização é quando você vai passar por essa destruição total. Agora, tem a diferença da desinfecção, que é capaz de eliminar muitos ou todos micro-organismos patogênicos, com exceção das estruturas de resistência. Então, o que a gente pode dar exemplo como estrutura de resistência? No caso, nós temos das termófilas. Nós temos bactérias que elas resistem acima de 80 graus Celsius. Então, muitas vezes você faz a desinfecção, você faz um controle de amplo espectro, mas você não consegue pegar essas, por exemplo. Mas significa que ele consegue matar muita, mas não consegue matar todas. E o antisséptico? O antisséptico ele previne o desenvolvimento de micro-organismos. Então, significa o quê? Que pode ter que esteja presente o micro-organismo, mas o antisséptico ele cria um ambiente em que ele, mesmo estando vivo, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue se proliferar. E o saneador? Saneador reduz a população microbiana utilizado em leite e água. Então, o que está acontecendo? Um saneador, igual toda cidade tem um sistema de saneamento, ele faz o que? Da água. A água, quando você vai para saneamento, ela simples e puramente você consegue controlar. Então, muitas vezes não mata todos, porque inclusive existem tabelas em que tem uma margem de tolerância da população microbiana na água, depois que passa pelo processo de saneamento, mas não tira tudo. Um dos exemplos bacanas também é o leite, porque, como a gente já falou anteriormente, no nosso intestino a gente precisa de algumas bactérias. Se você pegar o leite e matar todas as bactérias boas também vão morrer. Então, a gente precisa um pouco das bactérias boas. Quem nunca, né? Já viu aquela propaganda dos lactobacilos vivos? Casei, xirota. E as cidas? As cidas são que mata tudo. Então ele mata, é um bactericida, algicida, fungicida, mata sem dó nem piedade. Dito essa parte, agora nós vamos entrar aqui no sistema de manutenção de lentes de contato. E o que é um sistema de manutenção de lentes de contato? É um sistema que o próprio nome já diz, que ele mantém, ele faz a manutenção. Mas para fazer a manutenção, vários aspectos precisam ser observados. Quais são esses aspectos? Primeiro, manter a qualidade óptica. Qual que é a principal função de uma lente de contato? Uma principal função de uma lente de contato, quando não é a de pupila tampada, quando não é uma lente de contato puramente estética, ela é de manter o que? A visão da pessoa. Significa que a principal função de uma lente de contato normalmente é para quê? Para que a pessoa consiga enxergar. Então, se por um acaso você tiver um sistema de manutenção que comprometa a qualidade óptica da lente, você está comprometendo a função de esterilizar. E a memória, o que é uma memória? A memória é quando a lente de contato ela é colocada numa situação em que ela tem que acompanhar a curvatura da córnea.
Então suponhamos que aqui fosse a curvatura da córnea, você não pode ter uma lente de contato nem mais plana que a córnea, nem mais apertada muita coisa que a córnea. Apesar de existir as filosofias de adaptações de lente de contato rígidas, nós temos que pegar uma que acompanhe minimamente. Então essa memória, se por um acaso você fez ela para poder acompanhar paralela a cá, então ela tem que estar lá. Se ao longo do tempo ela vai abrindo, ela está perdendo essa memória pela qual você fez a adaptação e ela foi projetada. E o tempo de vida útil, ou seja, essa lente de contato, a pessoa não adianta ela ficar sempre limpinha com a memória correta, se por algum acaso ela começar a ter qualquer tipo de outro problema que ela não consiga aumentar essa vida útil. Então ela tem um descarte programado dessas lentes, em que você vai ter que ter uma vida útil que ela se tenha oferta a questão do custo-benefício. E conservar a integridade da superfície. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essa integridade da superfície, além da questão da qualidade óptica, se por algum acaso você tiver essa superfície alterada, o que vai acontecer com ela? O ato de piscar em que a pálpebra faça o seu deslize sobre a lente de contato, ele tem que fazer isso com conforto. Então, se por um acaso você tiver alguma integridade alterada, alguma parte da superfície alterada, ou seja, comprometeu a integridade, a pálpebra não vai deslocar muito bem sobre isso, então você também vai ter problemas com lente de contato. E remover possíveis depósitos de proteína e lipídios, que a gente já mencionou anteriormente. Então você, além disso tudo, você tem que matar os micro-organismos. Então você tem que ter esse controle dos micro-organismos, você não pode afetar a memória, você tem que enxergar direitinho e sem depósito de lipídio e de proteína. E esses são os principais objetivos da manutenção de lente de contato. Antigamente, no passado, se usava muita desinfecção térmicas e ainda hoje, raramente, ainda se tem algumas pessoas que utilizam esse tipo de situação, mas aí agora nós vamos fazer um comparativo entre desinfecção térmica e desinfecção química para saber os motivos pelos quais a desinfecção térmica hoje é praticamente inutilizada. Então, qual que são as vantagens dela? Ela tem um amplo espectro de ação. Então a desinfecção térmica era feita de que forma? Você colocava a lente de contato dentro do estojinho, colocava soro fisiológico, colocava dentro de uma leiteirinha e colocava para ferver. E isso fazia o quê? Como a gente explicou anteriormente, matava um amplo espectro de micro-organismos. Então você tinha uma desinfecção muito boa. Agora, ela tinha outra vantagem, que era o quê? Que era que ela não tinha reações alérgicas, porque a maioria das pessoas, as pessoas não tem problema com soro fisiológico. E tem um baixo custo, porque a desinfecção química, todos os produtos de asepsia, justamente pela tecnologia avançada na química, ela tem um custo mais elevado. Então você tinha essas vantagens na desinfecção térmica. Você olhando assim só para as vantagens, nossa, que bacana, eu vou passar a usar a térmica. Mas agora nós vamos falar das desvantagens da desinfecção térmica. Que o grande problema dela é o quê? Ela danifica a memória. Se por um acaso você está projetado aqui e a lente de contato entortou a sua curvatura, o que vai acontecer? Você vai ter problemas da adaptação e com isso a pessoa não consegue utilizar. Não conseguir utilizar, o que aconteceu? Você diminuiu a vida útil dessa lente. Então você vai usar ela por bem menos tempo. Então ela é confundida também com limpeza de lipídios, porque uma coisa é você matar micro-organismo, outra coisa é você fazer a limpeza da gordurinha que fica, não só de lipídios, como também de proteínas. E não serve como conservante. Então vamos supor um exemplo, você pega a sua lente de contato que você vai ficar 3, 4 dias sem usar, ela não pode ficar naquele mesmo líquido que houve efervescência. Por quê? Porque ela simples e puramente não foi feita para isso, ela não tem conservantes nela. E a gente vai falar mais à frente dele. Então esses são os principais, e talvez o principal é justamente que danifica a memória, ou seja, a lente entorta, principalmente nas lentes. Entorta, não volta mais e aí perdeu a lente. Agora nós vamos trabalhar um pouco dos componentes químicos que são utilizados na desinfecção química. Então, nós temos os agentes limpadores. O que são os agentes limpadores? Que removem a mucosidade, proteína e lipídios. Então, a gente tem que separar a parte de esterilizar a lente, de matar os micro-organismos, dessa parte de remover essa mucosidade, proteínas e lipídios que realmente a gente tem na nossa lágrima. Então, nós temos também problemas de cálcio, de cosméticos e outros contaminantes. No caso do cálcio, quando a gente vai fazer a avaliação optométrica, é muito constante a gente fazer a versão da pálpebra inferior e da pálpebra superior e encontrar depósito de cálcio, chamados concreções, principalmente em pessoas que têm a dieta rica em leite e derivados.
E uma lente limpa é sempre mais fácil de desinfectar. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes você pode ter algum tipo de depósito de proteína, de lipídio, que por baixo dela está lá feito que um micro-organismo. Então, se você por um acaso, ele pode estar lá camuflando, ele pode estar lá cobertando essa situação. Agora, se você pega uma superfície que não tem nenhuma quininha, não tem nada que dificuldade, então nada que impeça a remoção, então você vai conseguir remover com mais facilidade esses micro-organismos. E os agentes quelantes, o que eles fazem? Os quelantes atuam complexando e inativando íons de cálcio, ferro, cobre e magnésio provenientes da água ou de matérias-primas da sua formulação. Então, os agentes quelantes, eles estão muito mais para atuar não nessa questão, vamos dizer, fisiológica nossa, né, dos lipídios e proteínas, e muito menos também nessa questão de micro-organismo. Então, os quelantes, eles, conforme a gente pode ver no texto, ele está mais voltado para essa questão mais química, realmente, do que tem na nossa lágrima. E os agentes limpadores? Os agentes limpadores nós temos os surfactantes, os enzimáticos e os oxidantes. Essa aqui é uma classificação geral e agora nós vamos falar mais adiante um pouquinho de cada um. E o timerosal? O timerosal foi um que foi utilizado durante alguns anos, só que ele foi sendo descartado aos poucos do mercado. Por quê? Ele tinha, da mesma forma que a desinfecção térmica, ele tem vantagens e desvantagens. Então, ele tinha uma grande vantagem que é o grande espectro, ele matava muito bicho. Então o que acontecia com ele? Você colocava o timerosal e as lentes com você, então tinha pouquíssimos problemas de quê? De contaminação com a lente de contato. Só que a ação dele era lenta, a maioria da desinfecção química também é de ação lenta. Por quê? Porque ele demora muito tempo para poder matar o bicho lá dentro. Então, e aí esse aqui é o grande problema. Ele começava a gerar uma hipersensibilidade em médio e longo prazo. Então, se a pessoa começasse a utilizar o produto agora, não ia ter problema. Mas ao longo do uso com lente de contato, principalmente no caso das gelatinosas, o que acontece? A longo prazo a pessoa começava a desenvolver alergias. E isso justamente por conta disso que ele foi descartado aos poucos do mercado. Agora nós temos os surfactantes, que também são conhecidos como os agentes tensoativos. O que ele faz? Ele aumenta a ação limpadora, diminuindo a tensão superficial da água e eliminando futuros depósitos por emulsificação. Então a gente tem ele e tem também a questão dos umidificantes que fazem isso. Então, mas basicamente o que é? Imagina a seguinte situação, você tem aquele exemplo clássico que a gente sempre dá em sala de aula. Você tem aquele carro que ele está polido. Quando você joga uma água e você inserou ele direitinho, o que acontece com a água? Tem a tendência de diminuir, né? Aquela gota de água, ela não fica muito espalhada, ela tem a questão de se reunir. Se você pegar um carro que passou 2 meses sem lavar, quando pinga a água se espalha melhor. Quando você insera ele, acontece também em pisos encerados, a água junta. Então é como se você colocasse aquela situação em que a água aquela superfície ficasse hidrofóbica. Então ele tinha fobia de água, então ele tende a fazer um negócio que a gente chama de ângulo de umectação. Quanto mais a água se junta, o que acontece com ela? Aumenta esse ângulo de umectação. E quanto mais a água se espalha, você tem um ângulo de umectação menor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que com esse ângulo de umectação menor, a água se espalha mais, e isso também acontece com a nossa lente de contato. Então, quando você faz o emprego de um surfactante, que ele aumenta essa ação limpadora, ele diminuindo a tensão superficial, ele vai fazer com que a lágrima ela se esparrame melhor, e com isso aumenta não só a questão da qualidade óptica, mas também o conforto da pessoa ao piscar. E aí nós temos quem? Nós temos o desinfectante de efeito bacteriano. Então, como que é esse mecanismo de ação? Então, a primeira parte que ele faz é justamente isso daqui. Ele pega nesse desenho aqui, nós temos a membrana plasmática. Então, como ele fica muito tempo em contato do produto do desinfetante, ele vai pegando essa membrana plasmática bifosfolipídica e vai fazendo uma espécie de desnaturalização. Ele vai rompendo essa membrana plasmática aqui até o momento em que ele alcança o DNA. E uma vez que ele chegou nas organelas, aí o que vai acontecer? Chegou nas organelas, ele começa a matar a organela, matou o DNA, então com isso acontece exatamente a morte dessa bactéria. Então a função dele é exatamente dessa forma, diluindo os lipídios das bactérias, da membrana da bactéria, então desnaturalizando as proteínas essenciais para a vida da célula.
E agora nós vamos citar alguns exemplos, que é o BAC. Agora vai vir um monte de nome enrolado aqui, nós vamos falando bem devagarzinho. Então é o cloro de benzolenco, só para lentes de contato rígida porque afetam as gelatinosas. A clorexidina tem efeito contra a pseudomonas aeruginosa, gram positiva e gram negativa. Também afeta a lente de contato rígida. Então a gente tem essa pseudomonas aeruginosa, a gente tem que ter um cuidado muito grande com ela, porque justamente pelo fato que ela é uma das que mais causam problemas graves e de velocidade bem alta. Então rapidamente ela consegue se instalar e causar lesões oculares bem severas. Outros exemplos, nós temos o EDTA, que é o edetato disódico, agente quelante que remove íons de cálcio e rompe parede celular também. Então ele tem uma função tanto de trabalhar o cálcio, quanto também de matar micro-organismos. Então nós temos também o ácido sórbico, que é um fúngico e bactericida, principalmente para as gram positivas. Só que ele tem um problema, se você utilizar o ácido sórbico juntamente numa desinfecção térmica, você pode pintar suas lentes de contato. Então, esse é um dos motivos pelo qual a desinfecção térmica está descontinuada. E o DIMED, esse vocês vão ver bastante, que é o poliaminopropil biguanida. Está relacionado com a clorexidina, que adere à membrana citoplasmática. Então ele vai lá, grudou na bichinha, então você vai ter uma dificuldade para esses micro-organismos de fazerem seu metabolismo e com isso eles vão contrair óbito. Outros exemplos é o poliquad, que vocês vão ver também em muitos rótulos. Então ele é um antimicrobiano de grande peso molecular e ele evita a difusão através da lente de contato. Então isso é muito importante para a lente de contato. Peróxido de hidrogênio, que desnatura as paredes por oxidação, efeito antimicrobiano. Então, só que tem dúvidas do peróxido de hidrogênio até hoje. A ciência tem visto que tem alguns fungos que vão a óbito e outros não. Precisa ser neutralizado. A gente vai falar bastante do peróxido de hidrogênio agora. Então ele atua oxidando a parede celular dos micro-organismos, deteriorando seu material genético com amplo espectro de variação, variando de 10 a 6 horas. Como que funciona isso? Por que isso é de 0 a 6 horas? Nós vamos ver mais na frente. Mas aqui ó, a gente vê como é que ele funciona. Como que é o peróxido de hidrogênio? Você pega um estojinho como esse daqui, ele tem dois recipientes, duas telinhas, uma do lado e outra do outro, você coloca o produto e o produto vai fazer essa efervescência. Depois que ele fez essa efervescência, ela vai ter essa variação, por quê? Por conta do método que você tem, que pode ser por diluição, você pode esperar um tempo, pode ser por neutralização ou catalisação. Então ele tem vantagens que não afeta a memória, só que elas alteram pigmentações, ou seja, em caso de lente de contato colorida não é indicado seu uso, e ele requer neutralização total. Por quê? Porque se você tiver um contato do peróxido de hidrogênio na córnea ou no tecido conjuntival, você pode ter sérios riscos de queimaduras. E outros enzimáticos, que é o removedor proteico. Então o que acontece? Ele limpa depósito de proteína de difícil retirada. Então esse não vai ser aquele enzimático que você vai usar no dia a dia. Ele vai ser usado só em caso quando você realmente vê que está tendo um depósito, que esse depósito ele não sai normalmente. Tem feito com papaina, com pancreatina, ou seja, a papaina vem um extrato que vem do limão papá, do mamão papai, e nós temos do pancreatina, que ele é um enzimático que ele vem retirado com base parecida com a do pâncreas. E o lípase e subestilina são empregados como neutralizados como no peróxido. Então ele tem que ser retirado para a gente poder não ter risco de queimadura, porque são bem profundas essas limpezas. E nós temos agora as soluções conservadoras, antimicrobianas. Então conservar fora do uso você não pode deixar no soro fisiológico, é veneno. Você tem que conservar a lente de contato em produtos próprios para isso, como a gente já falou anteriormente no caso da desinfecção térmica. Então ela elimina os micro-organismos e enxaguar após o uso de enzimáticos com peróxido de hidrogênio e surfactantes. Então, ou seja, qual que era o grande problema que tinha antigamente? As pessoas pegavam e deixavam nas soluções conservadoras, nas soluções limpadoras, matavam o micro-organismo e tinham o mau hábito de fazer o quê? De pegar e fazer um enxágue com soro fisiológico. Só que tem problemas aí. Aonde que a gente coloca o soro fisiológico? Geralmente põe na geladeira e tal. Beleza, então, porque se deixar fora da geladeira ele também pode perder.
Mas aí quando você põe na geladeira, o que acontece? Quem é que está lá? Geralmente você põe aonde na geladeira? Eu coloco na porta. E geralmente o que fica na parte de cima, enfileiradinha? Fica o ovo. Aí vem a pergunta, da onde que o ovo sai? Então, além desse problema, tem a questão também de que geralmente na geladeira fica um monte de comida que nem sempre você está olhando o tempo inteiro, fica resto de comida que perde, fica alguma outra situação que também pode levar à contaminação. Então, geralmente, mas professor, meu litro está lá tampadinho, está tudo bonitinho. Tá, mas aí o que acontece? Você vai lá e pegou ele da geladeira. E aí no que você tirou ele da geladeira, ele está tampadinho, bonitinho. Você destampou e aí você pegou e usou ele. Depois que você usou, você colocou a mesma mão que foi, então... Realmente não, professor, mas tem aqueles flaconetes que é de uso único, que não tem problema de contaminação nem nada. Mas vamos ser bem práticos. Então, as próprias soluções conservadoras, o que acontece? Ela já é ligada feita de uma composição química, ele vai matar os micro-organismos durante o contato e exposição por tempo mais prolongado, de 4 a 6 horas, dependendo do limpador. Só que aí o que vai acontecer? No caso, quando a gente enxaga e coloca, professor, mas tem perigo de eu causar algum tipo de lesão? Não, por quê? Porque ele é feito exatamente para poder ter contato com o olho, porque como ele mata os micro-organismos de uma ação bem prolongada, quando você coloca ele aqui, 2, 3 piscadas já foi embora e não vai ter problema nenhum, e você está sempre sendo muito mais cauteloso e estando mais protegido contra os micro-organismos. E aí sim, nós chegamos nos umidificantes, que ele aumenta a umectação da superfície das lentes, hidratando com maior facilidade de distribuição pelo filme lacrimal. Lembra daquela história que a gente falou, da tensão superficial? Se aplica também aqui aos umidificantes, aquela questão do ângulo de umectação. E nós temos também as lágrimas artificiais, que melhoram o uso de lente de contato, estilando durante o uso, para indicações relativas em caso de shimmer pouco ou que o padrão menor que o padrão. Outra situação também, no meu caso, que eu moro em Goiás, aqui a gente na região centro-oeste tem um clima muito seco, tem determinadas épocas do ano em que a gente tem umidade do ar mais baixa que a do deserto, já foram registradas até umidade do ar de 8%, no deserto é 20%, então mesmo nessas épocas do ano, mesmo a pessoa tendo um padrão bom de shimmer, é importante indicar. Por quê? Porque tem a questão também de que você resseca a boca, então fica passando cacau, então resseca os olhos, é bom você pingar as lágrimas artificiais. E nós temos também o tamponante, que ele mantém o potencial hidrogênico semelhante ao pH do filme lacrimal, que está por volta de 7,2, geralmente presente nas soluções conservantes. Então esse tamponante ele tem que manter uma situação próxima da lágrima, ele não pode ser nem alcalino e nem básico. Mas o que é isso? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, do potencial hidrogênico. Então é um logaritmo decimal, o inverso da atividade de íons de hidrogênio numa solução. O que isso quer dizer? Que as soluções ácidas têm pH menor que 7 e as soluções básicas maior que 7 e as neutras por volta de 7. Então essa é a questão da classificação do pH. E o coronavírus? Pois é, como é que fica essa situação da aplicação das lentes de contato? Vamos ver um pouquinho, porque como nós somos profissionais da área da saúde, a gente tem que fazer o que? A gente tem que saber um pouquinho também de como que é a fisiopatologia do coronavírus. O que significa fisiopatologia? Como que funciona o nosso organismo na presença do coronavírus? Como que ele se propaga? Como que fica toda essa situação juntamente? E os olhos? Os olhos realmente são veículos de comunicação para a gente poder colocar esse vírus dentro do nosso organismo? Se não, vejamos. Então, primeiro de tudo, nós temos a questão da contaminação. Como que é essa contaminação? Os famosos perdigotos, que eles são contaminados em contato com roupas, corrimão, maçanetas, botões de elevadores, dinheiro, etc. Mas o que são os perdigotos? Os perdigotos são aquelas gotículas de água que a gente expele quando a gente faz uma respiração, principalmente na respiração quando a gente está fazendo atividade física. Na respiração normal o alcance é menor, mas na atividade física aumenta muito. A questão também quando a gente espirra, quando a gente fala, então a gente fica o tempo inteiro soltando esses perdigotos, que são micropartículas de saliva e de material mucoso que eles realmente, se por no caso da pessoa estiver contaminada, esses perdigotos vão estar levando esse coronavírus. E esse coronavírus ele pode estar dissipado em todas essas situações.
Então, se ele está na roupa, no corrimão, maçaneta, botões, dinheiro, o que vai acontecer? Tudo que você colocar a mão que tiver contaminado, sua mão vai estar contaminada. E uma vez com essa mão contaminada, se você levar ela aos olhos, levar na boca, aí são as principais portas de entrada. Como que funciona isso? E o nariz também, lógico, a gente coça o nariz, entrou lá. Mas como que funciona isso? Funciona o seguinte, nós temos a cavidade nasal, então essa daqui é considerada as vias aéreas superiores. Nós temos aqui no fundo a faringe, a laringe, e nós temos o nariz e a boca. Então o coronavírus ele se instala e começa a se propagar, ele começa a descer. E aqui ele faz o encontro da faringe com a laringe. E aí o que acontece? Aqui ele vai descendo para a traqueia. Então ele contaminou, entrou, quer seja pela boca, quer seja pelo nariz, ele começa a contaminar tudo isso daqui, que é justamente um dos motivos pelo qual a gente perde o olfato. Porque quando ele começa a contaminar isso daqui, ele começa a afetar a narina. E aqui também a mesma coisa acontece, a gente começa a perder o paladar. Por quê? Porque o coronavírus começa a contaminar toda essa situação aqui. E aí ele começa a se proliferar e vai descendo aos poucos. Por isso que a infecção ela não é imediata, porque ele vai se reproduzindo e vai descendo. E como é que funciona isso no olho? No olho funciona o seguinte, você foi lá e coçou o olho com o coronavírus, ou mesmo que ele tenha vindo pelo ar. Aí o que aconteceu? Quando ele veio pelo ar, ele pegou, nós temos uma comunicação do olho, através de quem? Do canal lacrimal superior e o canal lacrimal inferior. Então nós temos os dois pontos lacrimais, que é o sistema de excreção. Aqui nós temos a glândula lacrimal, que faz parte do sistema de secreção, que ela secreta a lágrima reflexa. E aí nós temos quem? Nós temos esse canal lacrimal, ducto lacrimobasal. O que acontece com ele? Ele faz uma comunicação direta com o nariz. Quem nunca, né? Pingou um colírio e depois que pingou o colírio falou assim, nossa, mas esse colírio é amargo. Mas espera um pouquinho, você não pôs o colírio na boca? Como é que você sabe que o colírio é amargo? É justamente pelo fato que existe essa comunicação. Porque do nariz ele vai lá para a garganta e aí encostou com a garganta, tem a comunicação da faringe com a laringe, aí ele consegue contaminar. No caso nosso que a gente faz os testes de lente de contato, quando a gente estava na academia, nos cursos de lente de contato, a gente pinga fluoresceína no olho e aí pede para a pessoa, põe a língua para fora e coloca a lâmpada de Burton, está lá a fluoresceína na língua. Então isso daqui é tudo interligado, por isso que o coronavírus pode vir pelo ar no olho. Então isso daqui já é uma grande base para a gente poder responder algumas perguntas no futuro. Então o que acontece? Se a gente tem o que? A gente tem aqui uma célula humana, essa daqui é a barreira bifosfolipídica da célula, membrana plasmática, e essa membrana plasmática ela tem uma ligação que ela chama ACE2, ou então ACE2 em português. E aí o que acontece? O coronavírus chega, se liga no ACE2 e ele, através dessa ligação, ele consegue se transportar para dentro da célula. Uma vez que ele se transportou para dentro da célula, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o seu material genético e vai tomar todas as organelas, ele vai escravizar todas as organelas dessa célula e fazer todas elas se transformar em vírus. Olha só que coisa. E a gente, nas pesquisas recentes, a gente conseguiu constatar que a cada um vírus ele consegue propagar para 100 mil novos vírus em uma única célula. É uma reprodução muito alta, porque se por um acaso essa reprodução fosse muito lenta, você daria tempo para o seu sistema imunológico produzir os anticorpos. Mas não, a carga, por isso que fala que a carga viral ela é muito forte. Mas vamos ver algumas imagens que ilustram isso daqui de uma maneira melhor. Então essa proteína S, ela vem aqui e se liga no AC2, e depois que ele se ligou, o que acontece? Ele consegue transportar o vírus para dentro da célula. Uma vez ele aqui dentro da célula, ele começa a pegar o seu RNA e começa a mandar para todas as organelas. Então o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, rugoso, liso, para todas elas. Então olha lá, isso daqui é justamente o RNA do vírus passando por todas elas. E com isso, ele uma vez contaminando todos os micro-organismos, aí o que acontece? A célula se torna escrava, e depois que ela se tornou escrava, ela vai fazer, chega um determinado momento que ela não suporta mais e ela morre. E aí quando ela morre, é justamente o momento em que ela libera aquela grande quantidade de vírus.
que a gente falou, que o coronavírus replica 100.000 vezes em uma única célula. E aí o que acontece? Quando a gente disse lá no passado que ele vai fazendo essa replicação e vai descendo, vai descendo, vai descendo, e aí chega um determinado momento que ele chega na árvore pulmonar. Quando ele chega na árvore pulmonar, o que acontece? Começa a ter o quê? Quais são os 5 sinais de uma inflamação? Dor, calor, rubor, edema e perda da função. Então a pessoa vai sentir dor no pulmão, ela vai sentir febre, que é o calor, ela vai ficar vermelha, o pulmão fica totalmente tomado e ele vai ter o que? Vai ter o edema. O edema é o que? É inchaço, ele vai ficar cheio de água o pulmão. E aí, consequentemente, ele vai ter a perda da função. E é exatamente aí que está o problema. Por quê? Porque na ponta da árvore nós temos quem? Nós temos os nossos gloriosos alvéolos. O que são os alvéolos? São unidades anatomofisiológicas que têm a principal função de fazer o quê? Quando a gente inspira, entrou o ar, ele vai fazer o quê? O alvéolo é um saquinho que ele fica pulsando conforme a gente respira. Então ele inspirou, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o transporte do oxigênio para a corrente sanguínea, graças à pequena circulação sanguínea. Quando a gente expira, botou o ar para fora, o que vai acontecer? Ele vai liberar o gás carbônico. Só que como isso daqui, ele vai estar cheio de quê? Ele vai estar cheio de água, não vai ter condição de fazer essa troca. Além disso, aqui na árvore pulmonar, você já ouviu falar do negócio chamado êmbolo. O que é o êmbolo? Que o coronavírus também pode chegar na corrente sanguínea. E quando ele chega na corrente sanguínea, que o nosso sistema imunológico tenta atacar ele lá imediatamente, os neutrófilos e também os macrófagos, o que acontece? Ele vai formar êmbolo, e quando forma êmbolo, ele chega através do sistema circulatório e entope os vasos sanguíneos que estariam fazendo esse transporte do sangue arterial, do sangue venoso, para se transformar em sangue arterial. Então você já viu a palavra embolia pulmonar. Então ele formou êmbolo, que além do alvéolo estar cheio de água, ele também está o que? Não está vendo o trânsito correto do sangue. E aí com isso, aí é onde entra essa questão dos respiradores. Qual que é a função do respirador? É pegar esses alvéolos que ainda não estão tomados e fazer o quê? Fazer uma pressão positiva, ou seja, ele vai empurrar esse oxigênio para que ele entre maior quantidade nesses alvéolos que não estão tomados. E aí é onde que entra toda essa questão de quê? Da questão da saúde básica. Então, vários especialistas estão desconsiderando como uma segunda onda no Brasil. Eles estão considerando como uma nova onda da variante P1. O que é a variante P1? Essa é a nova variante do coronavírus. Por quê? Porque o coronavírus anterior, ele se comportou de uma situação em que o nosso sistema deu conta, a capacidade do sistema de saúde. Só que agora o que está acontecendo? Então muitos profissionais estão considerando como uma nova variante, que essa sim está chegando próximo, que muitos estados brasileiros já estão tendo colapso, ou seja, estão tendo fila de espera, o sistema de saúde não está conseguindo fazer o atendimento de todos com essa pressão positiva, e aí esse quadro ainda está mais agravado justamente pela questão da falta das vacinas. Então, por isso mesmo, as medidas de controle que reduzem o contágio, ou seja, máscara, álcool em gel, distanciamento social, são preponderantes até a gente conseguir vacinar toda a população. E as perguntas frequentes que voltam para o nosso tema agora. Os olhos são meio de contágio do Covid-19? Então, pelo que a gente conseguiu observar lá naquela explicação, sim, através justamente do sistema de excreção lacrimal, ele é sim um ponto de contágio. E os produtos de infecção química, esse produto ele é seguro contra o Covid-19? Sim, as pesquisas recentes mostraram que os produtos de limpeza de lente de contato, se eles entrarem em contato com o coronavírus, eles matam o coronavírus. Caso eu tenha algum sintoma de Covid-19, posso continuar usando a lente de contato? Não, expressamente não. Por quê? Porque seu olho vai estar com contaminação, não sabe. Se por acaso você está com sintomas, você tem que imediatamente suspender o uso da lente de contato, porque caso esteja com um vírus, se você segurou o vírus entre a lente de contato e a córnea, você pode ter uma ceratoconjuntivite viral,
que pode ter problemas seríssimos no futuro. E até hoje a ciência ainda não conseguiu comprovar, fazer alguns estudos, porque está tudo muito recente. Mas a gente tem dos adenovírus, tem dos outros vírus mais clássicos. Então a gente sabe que o uso da lente de contato com qualquer tipo de vírus, ela é descontinuada imediatamente. Certinho, galera? Então é isso aí. Espero ter contribuído. Até uma próxima. E aí a gente vai se falando pela luta da nossa gloriosa optometria. Certinho? Um abraço a todos. Tchau, obrigado.